Amém e amém. Paz do Senhor Jesus. Estão ouvindo? Ok. É um privilégio sempre estar compartilhando a palavra do Senhor, mais uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. A cada manhã é uma oportunidade para sermos um melhor servos de Deus. Eu gostaria de abrir a palavra em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Vamos ler somente um verso. Os irmãos vai colocar aí no telão. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, agora nós temos uma carreira a cumprir, que é a carreira da fé. E para que o propósito de Deus cumpra na nossa vida, devemos despojar de algumas condutas ou atitudes. Aquela velha vida de antes, de pecado, que levava frutos para a morte, agora que você aceitou o nosso Senhor, devemos ser o quê? Um novo homem. Mas isso só é possível através de uma limpeza, que é a pregação desta mensagem, que é a mensagem da cruz, que é o tema que vai estar aí disposto para vocês. Eu vou ler aqui um versículo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta nuvem, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui fala todos os profetas do Antigo Testamento, aqueles que esperavam a promessa se cumprir, que era a vinda de Cristo, que é o Pai da nossa fé, Então, esses são as nossas testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, por que muitos não se desporam dessas velhas condutas? Por que muitos não se acercam a Cristo? Vou ler mais um versículo, São Marcos, capítulo 16, verso 15. Pode colocar aí, por favor? Ide por todo o mundo e predique o evangelho a toda criatura. Ide e predique, não ide e converta as pessoas. Este é o erro de muitas igrejas, ou talvez de outro cristão. Você tenta pregar essa palavra para alguém e você quer converter a pessoa. Muitas igrejas, por exemplo, pregam essa palavra, o pastor quer ser a quarta pessoa da Trindade. Ele que quer converter a pessoa. Não. Você deve somente pregar a verdade, que é Jesus Cristo e este crucificado. Se você prega a verdade, o Espírito Santo que vai operar, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado e do juízo. No Brasil mesmo, aqui todos têm certeza que já frequentou alguma igreja, muita igreja você vai, fica aí 2 meses e depois de um tempo o pastor te leva numa sala e fala que agora você tem que fazer isso assim da maneira de quem? Do pastor religioso. Isso aí coloca medo nas pessoas de acercar. Isso aí são pastores usados pelo inimigo, que não prega a verdade. Aqui está escrito, ide e pregue a verdade. Um dia eu estava evangelizando alguém, ano passado eu fazia um evangelismo, e um dia eu falei para essa pessoa que temos uma herança de pecado de Adão. Essa pessoa ficou brava comigo. Não, eu sou filho de Deus, eu não sou filho de Adão. Eu falei, não, tudo bem, sim, somos criação de Deus, mas nós temos uma herança de pecado. E na outra semana, pela manhã, eu ia voltar nessa casa, o Espírito Santo me falou, Jovino, você está querendo evangelizar da sua própria maneira. Essas pessoas têm que aceitar Jesus. Porque quando você aceita Jesus no seu coração, é que o Espírito Santo vai fazer morada. E nesse dia eu fui e falei por uns 20 minutos e perguntei, você quer aceitar Jesus? Ele, sim, eu quero aceitar Jesus. E aí eu fui acompanhando um passo a passo.
Depois de uns 2 meses, eu vi totalmente a transformação nessa pessoa. Quando eu falava que ele era pecador, começava até a sair uma lágrima. Nesse exato momento eu me dei conta, somente o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Não é a minha maneira de pregar, não é a minha maneira de falar. Eu não tenho que impor, eu tenho que pregar o quê? A mensagem da cruz, que é a verdade. E esse é o problema hoje. Eu falo da igreja de um modo geral. Prega a verdade. E isso faz com que muitas pessoas não venham à igreja. Eu já ouvi muitas pessoas mesmo convidar, por exemplo, até minha irmã, seja bom que ela esteja escutando, mais uma vez, falam, aceita Jesus. Ah, não, eu não vou não, porque eu tenho que mudar algumas coisas primeiro. Se você tivesse força para mudar você mesmo, e eu tivesse força para me mudar, por que Jesus ia vir? Jesus veio curar os doentes. Eu não tenho força para me mudar. Somente o Espírito Santo. Mas isso muitas vezes é porque tem uma visão errada da igreja. Ou também, muitas vezes, é que prefere ficar em pecado. Porque muitos conhecem a verdade e preferem continuar numa vida de pecado. Então, pregue a verdade. E quando aceitamos essa verdade, aceitamos agora Cristo como nosso Senhor e Salvador, como vamos despojar dessas velhas condutas? Muitos chegam, aceitam Jesus uma vez, pega Jesus, coloca numa caixa e guarda. E pronto, agora acabou, não precisa fazer mais nada. Já aceitou Jesus e pronto. Aí quando está até aqui de problema, ai meu Deus, de onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? É só aceitar Jesus? Não devemos conhecer a operação do Espírito? Devemos agora o quê? Escutar a mensagem. Escutar o quê? A mensagem da cruz. Romanos 10, 17, está escrito, a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? E o que nós estamos ouvindo? Porque muitos estão ouvindo porqueiras. Muitos dizem, eu ouço um hino todo dia. Mas esse hino fala de quê? De que fala esse hino? Eu escuto uma mensagem todo dia. Mas o que está nessa mensagem? Porque, lamentavelmente, hoje, principalmente, os cantores brasileiros, virou negócio. Você cantar em igreja evangélica hoje no Brasil é negócio, é dinheiro. Não canta para Jesus, só quer cantar para a glória própria. E só fala deles mesmo, não fala de sangue, não fala de cruz, não fala de nada. Estamos ouvindo, mas o que nós estamos ouvindo? Se não está ouvindo Cristo e esse crucificado, não vai adiantar nada e você não vai ser limpo, não vai te limpar. Mas eu escuto uma pregação todo dia e o pastor é teórico. A maioria dos teóricos nem sequer crê em Jesus. Esse é famoso, prega no mundo todo. Deus perguntou a Satanás no livro de Jó, de onde vem? Não, vem de passear a terra e rodear por ela. Satanás também está no mundo todo, atentando o povo de Deus. Não importa o tanto que nós ouvimos, importa o tanto que nós guardamos. Se ouvimos uma mensagem 3 horas por dia e não guarda nada, é hipocrisia. O que importa é guardar uma palavra que seja durante a semana, que seja um verso. Não importa o tanto que nós estudamos, importa o que vemos e guardamos. E quando já estamos evangelizados, escutando a mensagem, e o que eu vou fazer com tanta mensagem que eu escuto? É só escutar? É só escutar a mensagem? Devemos o quê? Guardar esta mensagem. Tiago, capítulo 1, verso 25. Vamos colocar? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, não sendo somente ouvinte, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando ouvimos e perseveramos, é onde vai surgir o quê? Efeito. Quando você começa a perseverar nessa mensagem,
o que vai acontecer? Uma limpeza. Portanto, o tema dessa mensagem, quando eu estava escrevendo, era a mensagem que limpa. E eu estava escrevendo e depois eu perguntei, Deus, qual é a mensagem que limpa? O Espírito Santo me disse, a mensagem da cruz. Somente a mensagem da cruz, somente você perseverar nessa mensagem, é que vai haver o quê? Uma limpeza de velhas condutas. Quando você começa a perseverar, vai começar uma limpeza, primeiramente, em relacionamentos. Eu gostaria de destacar 4. Primeiro, amizades. Quando você levanta essa mensagem, a primeira limpeza que vai começar é que muitas pessoas que te cercavam antes, agora não vai querer mais ser seu amigo. Se diziam ser seu amigo e agora não quer compartilhar mais. É a palavra que já está o quê? Fazendo uma limpeza, porque a Bíblia diz que o bom amigo te leva para a casa de Deus. Como que você tem uma amizade que quer te distanciar do que está escrito aqui? Que tipo de amigo é esse? Que quer te distanciar da casa de Deus? Não é meu amigo, não serve para ser meu amigo. No livro de Marcos tem uma passagem que os amigos levaram um homem por cima do teto e desceram. Olha o esforço. Esses sim são amigos. Olha os esforços que eles fizeram para levar alguém para um culto onde Jesus estava pregando. A boa amizade é aquela que te acerca da presença de Deus. Segundo, relacionamentos, namorados. Já evangelizei muita gente. Quando você tem Jesus com 15 anos, era uma turma bem grande, 40 pessoas. Um aceitou, depois foi uma escada. Daqui a pouco a sala todinha estava na igreja, foi uma benção. Mas depois um desviou, foi a mesma coisa. E todos conhecem o evangelho. E hoje, lamentavelmente, a maioria está no mundo e conhece a palavra. E eu sempre estou ligando e falando, volta aos caminhos de Deus, você conhece a palavra. Não vou voltar não, porque minha namorada vai me largar. É a oportunidade de abandonar esse Satanás. Muitos relacionamentos já começam como? Errado. Como que você já está em um relacionamento que você fala que vai servir a Deus e a pessoa já quer te abandonar? Aí depois passa um ano, casa, entra em problemas. Eu acho que esse relacionamento não era de Deus. Bom, mas lá atrás, quando você disse que ia servir a Deus, essa pessoa falou que ia te abandonar. Já era o quê? Uma luz. A palavra já estava limpando. A palavra já estava o quê? Te revelando. Essa palavra aqui mostra tudo. Terceiro, trabalhos. Quem aqui já sofreu perseguição em trabalho por causa do Evangelho de Jesus? Alguém já sofreu? Perseguição no trabalho? Já sofreu? Já sofreu alguma perseguição no trabalho por causa desse Evangelho? Se você sofreu alguma perseguição no trabalho por causa dessa palavra, essa palavra já está te mostrando onde você deve ou não trabalhar. Independente de qualquer coisa, não se distancie desta palavra. Quando você proclama, quando você fala que vai o quê? Perseverar, é onde já começa a limpar ao seu redor. Passe o que passar, mas não se distancie daqui. Quarto, casados. Muitos dizem, não vou servir a Deus porque meu esposo ou minha esposa não vai servir. A salvação é individual. A salvação é individual. Vá, toma como uma prova, seja luz na sua casa. Proclama esta palavra que a sua casa toda vai ser o quê? Bem abençoada. Toda a sua família vai ser abençoada. Tome como uma prova, ore por essa pessoa. Dê testemunho de Cristo na sua vida, para que a própria pessoa depois talvez se sinta tocada. Não importa. A palavra aconselha não se separar. Mas aquele que larga tudo para servir a Cristo, esse tem a vida o quê? Eterna. Persevere, busque mais do Senhor. Não deixe esta palavra, pense, se você serve a Deus, temos problemas, porque muitos pensam que também é um conto de fada. Agora aceitei a Jesus, tudo vai ser um mar de rosa.
Não, estamos nessa carreira e temos uma natureza pecaminosa, ainda estamos nesse mundo, lamentavelmente. Quarto ponto. Primeiro foi pregar a palavra de Deus. Segundo, ouvir o quê? A palavra de Deus. Terceiro, perseverar em quê? Na palavra de Deus. Só que um ponto que eu gostaria de voltar, muitos buscam outras maneiras de ser o quê? Limpados. Vai a uma igreja, escuta a mensagem de confronto, não, essa não serve, prefere buscar psicologia. O que o psicólogo tem para te aconselhar? Nada. O que tem na mente do homem? O que tem no homem? A psicologia. Eu sei o que tem no homem, é pecado. E a solução é o quê? Cruz. O problema do homem é o pecado, o problema do mundo sempre foi, é e será o pecado, e a solução é a mesma. O homem tenta inventar outras maneiras, psicologia, coach, só vai na igreja se o pastor for coach, sanidade interior. Eu vou fazer uma viagem, já ouvi, vai ter um padre lá ministrando sanidade interior. O que alguém vai estudar 10 anos para depois vir fazer limpeza interior, sanidade interior? Aqui é a nossa sanidade que nós precisamos aqui, a cura. A cura está aqui na cruz de Cristo. Esta é a cura e aplica em todas as áreas da sua vida. Só que depois de você perseverar e começar uma limpeza, depois quando você vai a uma igreja, também o inimigo vai levantar contra você. Se já começou uma perseguição individual, imagina 30, 100, 200, 300, 500, 2.000. O que o inimigo vai fazer? O que o inimigo sempre há tentado fazer contra os filhos de Deus? Distanciar nós da mensagem da cruz. Quando uma igreja prega a verdade, o inimigo vai tratar de atacar. Só que primeiro eu gostaria de destacar aqui o livro de Romanos, que também nos mostra uma limpeza para depois tratar com a igreja. Capítulo 4 mostra a justificação pela fé. 5, agora temos paz com Deus. Capítulo 6, ser batizados em Cristo, morrer para os nossos pecados. 7, lei versus graça e a operação do Espírito, versos 22 e 25. Para no capítulo 8, agora já limpos, o caminhar em Espírito. Já estamos limpos. Para quê? Para que em Romanos 12 sejamos membros dos outros. Por quê? Eu usei o mesmo exemplo ontem e vou usar de novo. Um dia eu cheguei na minha casa e tinha uma cesta aí com frutas, eu vi uma estragada e não tirei. Depois de 2 dias, eu voltei e tinha mais 2 estragadas. O que eu tinha que ter feito? Ter limpado antes. Assim também tratamos com a igreja. Se tem alguém dando problema, primeiro você corrige por essa palavra e depois, se continuar, tem que tirar fora. No 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, tinha alguém levando problema, adultério, incesto. Paulo diz, que tal você entrega a Satanás, para que talvez no dia do Senhor este não perca sua alma, para que talvez ele se arrependa. Devemos fazer o quê? Uma limpeza. E quando vêm os ataques do inimigo para tentar travar o crescimento, a pregação desta palavra, eles vão atacar, lamentavelmente, pontos estratégicos. Primeiro, vai atacar a quem? O anjo da igreja, os pastores. Os pastores vão estar sofrendo ataque a todo tempo. Os cantores, cada filho de Deus, à medida que você proclamou essa mensagem, já vai sofrer ataque. Números 12, Midian e Arão começaram a questionar o casamento de quem? De Moisés, falando que o casamento dele não era lícito. Deus fala só por meio desse? Deus não fala por meio de nós? Estava questionando o pastoreio de Moisés, atacando, querendo envergonhar
à frente da igreja o testemunho de seu casamento. O próprio Deus desceu no tabernáculo e disse: Arão, Midian, Moisés, frente a frente, fala agora. Está querendo envergonhar meu servo, meu santo, meu ungido? Fala frente a frente. Por meio de outros eu falava em sonhos, mas por meio desse eu falava cara a cara. É a intimidade que Moisés tinha com Deus. E o que Deus fez? Arão se arrependeu. Miriam, Deus colocou nela uma lepra. 7 dias queria envergonhar meu servo, agora 7 dias sendo envergonhada à frente de toda a igreja. Quando Deus chama um filho para pregar, um pastor que é ungido e santo, Deus justificou na cruz e Deus segue justificando nós que somos os filhos de Deus. Números 16, outra rebelião, Coré, Datã, Abirão. De novo, juntaram o quê? Uma turma para se rebelar contra o sacerdócio de Arão. E o que Moisés fez? Chamou para uma reunião. Se eles se arrependessem, talvez o resultado poderia ser diferente, mas eles nem sequer foram. Quando Moisés chama para a reunião, é uma oportunidade, e cada um aqui tem uma oportunidade hoje de ser o melhor pai de família, de ser o melhor marido, de ser o melhor funcionário, de ser o melhor patrão. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o melhor em qualquer área de nossa vida. Só que o que eles fizeram? Nem sequer foram. E o que aconteceu? Deus matou eles. Porque nós pregamos, Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Jesus é bom? Jesus é bom. Mas alguns podem falar, mas isso estava no Antigo Testamento. Mas na graça, em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safiras, Deus matou os dois por mentir. Deus é dono da vida. Deus coloca a vida e Deus tira a vida. Deus mata. Não se rebela contra Deus. Deus mata. Guarda essa palavra. Ah, mas isso é assustador. Não, não é assustador. Deus coloca a vida, Deus tira a vida. Simples. Não se rebela contra Deus. Segundo, pode trazer desânimo. E o Carlos Alberto estava pregando ontem essa mensagem. Às vezes falamos, o inimigo ataca a igreja. E imaginamos, estamos aqui agora e o inimigo está onde? Na rua? Ponta Gorda? Não, às vezes o inimigo está dentro da igreja. Está dentro da igreja querendo o quê? Dividir as pessoas. Por que nós temos que ter? Discernimento espiritual. O inimigo vem para dividir, o diabo vem para dividir, está escrito. Mas Jesus veio para unir os seus filhos. Desânimo. O inimigo vai querer o quê? Trazer desânimo ao seu crescimento espiritual. Tudo que eu vou falar aqui, que são 4, não te faz melhor diante de Deus. Nada que nós fazemos, nada vai me tornar grande diante de Deus. A única coisa que Deus vê em mim é o sangue de Cristo. Somente aí. Mas o que eu vou te dizer nos ajuda em nossa carreira. Primeiro, lê a Bíblia. Se eu aceitei o Senhor, essa é a revelação de Jesus. Como que eu vou conhecer mais de Jesus? Lendo a Bíblia. Simples. Mas eu não posso dizer que se eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse, que eu sou mais crente que alguém. Isso não me faz mais crente que ninguém, não te faz mais espiritual que ninguém. Mas se você lê por fé, leia, ensine outro, evangelize, pregue, mas sabendo que a glória é de quem? De Deus. Se leu um versículo pela semana, ok, guarde. Se leu toda a Bíblia, se é por fé, amém. Devemos o quê? Estar buscando, conhecendo mais do nosso Deus. Segundo, oração. É prática espiritual. Se um ora 20 minutos e o outro ora 5, não quer dizer que você é melhor do que o outro. Mas uma vida de oração tem poder. E tudo que o inimigo não quer que você saiba é o quê? O poder numa vida de oração. O que é oração? Comunhão com Deus. Você está na presença de Deus. Agora você aceitou a Deus como seu Salvador.
Você deve estar em comunhão com Ele. Nosso Deus é o quê? Um Deus de relacionamento. No livro de Ezequiel 47, do verso 3 ao 5, mostra o varão entrando em um rio. Primeiro a água está onde? No tornozelo, depois no joelho, depois aqui, e tem um rio passando. A intenção é que você atire nesse rio. Quando você atira nesse rio, Deus é quem vai responder por você. É Deus que está te dominando. Na cultura judia, um homem considera outro homem dominado quando esse está agarrado por aqui. E Deus está falando na linguagem deles. Deus quer o quê? Te dominar, mas todas as áreas da sua vida. Porque alguns querem entregar a família para Deus e os negócios para o diabo. A minha família é de Deus, ok? E seus negócios? E seus relacionamentos? Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Deus não te quer pela metade. Nosso Deus é um Deus zeloso. Deus te quer por completo. O irmão pode colocar 1 Crônicas 14, verso 8, e vamos ler o poder, o porquê é importante ter uma vida de oração. Porque se você está orando, você está o quê? Consultando a Deus. E é isso que o inimigo não quer que você saiba. Ainda que você aceita Cristo, se você segue levando tudo da sua própria maneira, você vai seguir tropeçando. Você vai seguir tropeçando nas suas decisões. Vai passar um tempo e você vai pensar, por que eu aceitei a Cristo? Até que vai chegar um tempo que você vai o quê? Se distanciando. E por isso que o inimigo vai tentar o quê? Te desanimar. Mas em 1 Crônicas tem um exemplo aqui de Davi. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele consultava a Deus para tudo. Olha aqui. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Quando o inimigo sabe que você proclamou, quando ele escuta que você proclamou essa mensagem, eles vão vir com o quê? Com todas as forças. Eles vão se unir, vão vir com todas as forças contra você. Mas o que fez Davi? No verso 10. Então, Davi consultou a Deus, dizendo, ele consultou a Deus, ele não foi com as suas próprias forças. O inimigo veio, você vai com a sua própria maneira? Não. Ele consultou a Deus. Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos. Por minha mão. Aqui está atribuindo a glória a quem? A Deus. Não foi ele que derrotou, foi Deus. Então, portanto, qualquer coisa que está em sua vida, é Deus que quer fazer através de você. Segue o verso 12. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Aqui está o que me chamou mais atenção. O inimigo era o mesmo, o local era o mesmo, e o que Davi fez? Consultou a Deus de novo. Quando nós vencemos uma batalha, nós temos a tendência de quê? É o mesmo inimigo? Não, agora eu mesmo, com todas as minhas forças. Mas o fruto de uma vida de oração, de estar consultando a Deus em todo o tempo, nos mostra que ele voltou a consultar a quem? A Deus. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus, não subirá atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Quando você consulta a Deus para pelear suas batalhas, você não precisa fazer nada. Aqui não está escrito, mas a história diz que esse estrondo foi tão forte, que o exército dos filisteus
começaram a lutar entre eles mesmos. E Davi veio e só catou os despojos. Quando Deus poderoso luta a sua batalha, o inimigo não vai levantar de novo, porque essa aqui foi a última vez que o exército dos filisteus levantaram contra Davi, mas Deus os destruíram. Por quê? Davi estava consultando a Deus, e isso é fruto de uma vida de oração, e o inimigo não quer, ele quer te desanimar, porque ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Terceiro, coisa que o inimigo vai tentar fazer contra você: colocar dúvida sobre o que está escrito, e isso é polêmico. Dizimar ou não dizimar? Ofertar ou não ofertar? Está escrito para dizimar? Sim. Gênesis, Apocalipse, está escrito. Mas muitos querem te desanimar. Mas o que é dízimo? O que é dízimo? Dificilmente a gente tem uma explicação, é uma oportunidade. Quando você dizima na casa do Senhor, você está reconhecendo que o seu trabalho é de Deus, a sua saúde, quem te der é Deus, o seu chefe, o seu empregado, o teu carro. Você simplesmente está o quê? Reconhecendo que tudo é do Senhor. E quando você oferta ou dizima, você não faz cálculo, porque Deus não calculou o sofrimento de Cristo na cruz. Não calculou. Então, quando você está doando algo, você está doando para Deus. Ah, não importa. Tem que estar o quê? No seu coração. Quarta coisa: congregar ou não congregar? Primeiro, igreja não salva. Porque muitos pensam, por eu estar numa igreja todos os dias, eu sou salvo, estou vivendo para Deus? Não necessariamente. Você pode estar numa igreja todo dia levando fruto para o diabo. Não quer dizer que eu venho um templo todo domingo que Deus está agradando da minha vida, das minhas condutas. Isso não quer dizer nada se você não esteja fazendo isso de coração. Tudo que está aqui é o quê? Um convite, é um conselho. A Bíblia nos aconselha a congregar. Portanto, Deus trouxe um pastor do Brasil aqui, para quê? Para que fique aqui sozinho? A Bíblia nos aconselha a congregar em uma igreja que prega a verdadeira mensagem da cruz. Porque tem muitas igrejas que estão cheias de gente e nada de Deus. Mas o que está aqui é um convite a congregar, para que sejamos membros um dos outros. Romanos 12, Coríntios 12, Hebreus. Tudo que está aqui é um convite. Mas Jesus é fiel. Ainda que o inimigo vai estar levantando contra a sua vida, vai estar levantando na igreja, mas Jesus, a sua palavra é fiel. Jesus nos guardará de todos os ataques, de todos. Se uma igreja prega a verdade, você acha que essa igreja vai fechar? Claro que não. Claro que não vai fechar. O que está escrito? Cristo é a cabeça da igreja. Se uma igreja que está pregando a mensagem da cruz, como essa igreja vai fechar? Não faz sentido, é contra o que está escrito. Por isso que Cristo é o nosso grande pastor. O nosso grande pastor é Jesus Cristo. Eu gostaria de ir ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes proclamamos esse salmo, e já proclamamos no primeiro verso de maneira errada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que a partir de agora nada mais vai me fazer falta? Dinheiro, casa, saúde? Não. Independente do seu estado, quando você reconhece, agora você não terá falta de mais nada, porque Cristo é o seu pastor. Independente de qualquer outra coisa. Servindo a Ele primeiro, tudo vai ser adicionado. Deitar-me me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Recorda, só vamos ter os benefícios dessa palavra se nós reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador e perseverar em esta mensagem. Porque muitos querem ter os benefícios desse salmo, mas não querem perseverar na palavra. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Vara e cajado. Aqui é algo, você pode dizer, como que tua vara e teu cajado me consola? A vara, na criação de ovelhas, o pastor tem um objeto assim na mão, e um lado é para bater na ovelha e o outro lado é como um gancho. Quando essa ovelha está saindo do caminho, ele dá na costela, para ela o quê? Voltar para o seu caminho. Esta é a mensagem da cruz. Quando nós estamos saindo do caminho de Deus, essa palavra nos confronta, ela vai te romper. Mas quando você cai, esse mesmo objeto que o pastor bate na ovelha, ele usa para levantar. A mesma mensagem que confronta é a mensagem que restaura o seu casamento, que restaura os seus relacionamentos, seu negócio. Somente a palavra de Deus é que pode te confrontar, vai te romper, mas que vai o quê? Te trazer consolo. E quando essa ovelha começa a sair, muitas vezes, do seu caminho, o pastor pega a ovelha, põe numa mesa e com o cajado ele quebra a pata da ovelha. Mas não porque o pastor quer ver essa ovelha mal, porque agora ele vai caminhar com ela alguns dias aqui no seu peito. E Deus faz isso conosco. Deus às vezes vai te romper no meio, mas para que você se acerque mais a Deus. Essa é a intenção da palavra de Deus. Ainda que seja forte, que seja confronto, porque às vezes queremos tomar essa mensagem só nas bênçãos, que é prosperidade, que Deus vai fazer isso e aquilo, mas a palavra também, aqui o principal é pregar contra o pecado. E somente a mensagem da cruz que nos revela Jesus Cristo crucificado, que nos dá poder sobre o pecado. Quando aceitamos a Cristo, Deus nos criou para quê? Para adorar a Deus. Ímpio, inconverso, não adora. Volto a dizer sobre os cantores no Brasil. Alguém começa a cantar numa igreja e começa a ficar famoso e convida cantores inconversos para gravar a canção. Isso não chega a Deus. Não chega, porque a pessoa não reconheceu a Cristo. Não chega. Isso é o inimigo que está no meio, tentando distanciar essas pessoas da cruz. Somente quando prega a verdade é que vai ter uma adoração em espírito e em verdade. Por isso dou graças a Deus por estar uma igreja que prega a verdade e sempre oro por cada um dos cantores para que seguimos perseverando nessa mensagem, porque quando cantamos para Deus, a glória de Deus desce. O pastor estava explicando aqui um dia, de espanhol, que às vezes tem como uma nuvem aqui ao redor, e eu sempre via isso aqui de baixo e não sabia o que era. É a glória de Deus. Não precisamos de luz vermelha, essas show pirotécnicos, para a glória de Deus descer. Prega essa mensagem. E eu sempre vejo isso aqui muito forte. Eu não sabia o que era até o dia que eu escutei o pastor falando. A glória de Deus desce, a glória de Deus baixa. A glória de Deus quer nos tomar, mas somente onde prega a verdadeira mensagem, que é a mensagem da cruz do Calvário. Gostaria de primeiro, adoração, irmão Ramon? E gostaria de finalizar com um testemunho. Um dia eu recebi um jovem na minha casa e este jovem era, parece que cubano. Ele chegou apurado, caminhando pela casa. Eu estava estudando a Bíblia. Eu perguntei a esse jovem: você conhece a Jesus? E ele me perguntou: qual Jesus? Eu pensei assim, foi uma pergunta de confronto, né? Eu peguei uma caneta e comecei a meditar: qual Jesus nós estamos buscando? Qual Jesus nós estamos servindo e qual Jesus que nós esperamos? Realmente, qual Cristo? E continuei orando a Deus, pedindo uma palavra. Eu queria evangelizar esse jovem. E depois de uns 20, 25 minutos, este jovem me chamou e disse: preciso do seu nome e uma contrassenha. Veja como Deus trabalha simples. Eu falei: meu nome é Jovino. E ele disse: uma contrassenha. Eu disse:
Jesus, essa senha é curta, eu falei, Jesus salva. Quando eu falei isso de longe, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e veio chorando até mim. Eu abri a Bíblia e disse para ele, veja, aqui você como eu somos pecadores. Somos pecadores, nosso coração é mau, temos más atitudes e más condutas. Tem um céu, tem um inferno. Se nós morrer hoje, devemos saber para onde vai a nossa alma. Mas veio um homem, filho de Deus, foi na cruz, foi crucificado pelo seu pecado e pelo meu pecado. Se você põe os olhos aí e reconhece que você é pecador e que ele foi na cruz no seu lugar, você já é salvo. Somente isso, você só deve reconhecer o seu pecado e acreditar nesse sacrifício. E você não deve fazer mais nada, somente manter a sua fé aí. Então eu disse para ele, é este Cristo que eu estou aqui estudando, e é esse Cristo que nós devemos pregar, e é esse Cristo que salvou a minha vida, é esse Cristo que nos restaura, e é esse Cristo, é o Cristo crucificado. Se alguém te pregar outro Jesus, que seja maldição, que seja anátema. Somente o Cristo crucificado é que restaura o seu relacionamento. E se tem alguém aqui que queira reconciliar com Jesus Cristo, esse crucificado, e quer fazer uma confissão de fé no seu coração, e se quiser vir à frente, pode vir, vamos orar. Lembre, você não deve fazer nada para ser salvo. O que te salva é a fé neste sacrifício. Se alguém sentir no coração e creu nesta mensagem, pode vir, vamos orar por você. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. Na cruz dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Louva o Senhor. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Os irmãos podem passar à frente, os obreiros vão estar fazendo uma oração. Pode vir à frente para orar por enfermidades. Pode vir à frente, o Carlos Alberto vai estar orando por enfermidade em cada irmão, aquele que sentir em seu coração. Em minha cruz, É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer.
palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei isto. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,